Oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou a Bebete e o título do vídeo de hoje não é clickbait, isso realmente aconteceu. E eu vou contar pra vocês mais uma história meio esquisita da minha infância. Antes de tudo, né, pra quem não tem um contexto aí sobre a minha infância, eu tive um pai abusivo. Ele era bem amoroso, por um lado, mas ao mesmo tempo ele era bem violento, bem agressivo com a gente. E ele sempre foi bem ausente, mas durante uma época da minha vida ele se fez mais presente, porque em determinado momento ele ficou bem doente. O pai descobriu, né, um nódulo na próstata, existia a possibilidade de ser câncer e isso deixou o corpo dele bem fragilizado. E durante um tempo ele ficou internado no hospital e depois, quando apresentou melhora, voltou pra casa. Só que ele voltou pra nossa casa, né? E não pra casa da outra família dele, porque a minha mãe é enfermeira, né? Então, pô, você prefere ficar na casa de uma pessoa que é enfermeira do que da outra família lá dele. Ele não tinha o hábito de morar com a gente por longos espaços de tempo, mas esse foi um dos maiores espaços nos quais ele ficou lá em casa, porque ele tava, né, acamado, né? Tava com uma sonda, daquela bolsa onde a urina da pessoa sai na bolsa. Eu lembro que a gente tinha que trocar, né, a bolsa de xixi dele de tempos em tempos. Bom, mas o fato do meu pai ter ficado doente, né, acamado, não fez com que ele se tornasse uma pessoa melhor. Ele continuou sendo bem abusivo com a gente, né, controlador, não deixava a gente sair de casa, controlava o horário que a gente saía, o horário que a gente voltava. Ainda assim, né, era muita agressão verbal, sempre quando alguma coisa saía fora do que ele esperava da gente. Então, houve uma época onde a minha família como um todo, né, tava ficando muito pressionada, porque ele nunca morou com a gente antes, então a gente nunca teve a experiência dele ficar mandando na gente durante meses a fio. E tem um capitão do mato ali, onde você não pode sair, ele determina a hora que você tem que fazer as coisas, e você não pode levantar, e se você ficar levantando, você tem que explicar pra onde você tá indo na casa. Então isso era absurdo, sabe? Hoje em dia seria considerado cárcere privado. E o médico tinha passado alguns remédios pra dormir pro meu pai, pra que ele conseguisse dormir. Houve um determinado dia onde cada uma de nós, né, cada uma das pessoas da casa queria sair de casa pra fazer coisas, só que meu pai não permitia, né, não autorizava. E assim, né, pra quem escuta de fora, realmente parece idiota você ter uma pessoa acamada e você que fala, não, você não pode sair não. E aí você não só levantar e sair. Porque a pessoa tá acamada, o que ela vai fazer? Vai atrás de você? Não, porque ela tá debilitada. Mas eu preciso que você, nessa hora, você entenda que a gente viveu anos e anos de opressão com o meu pai. Então a gente criou foi exatamente o que eu disse, um contrato social dentro da casa onde a gente não desobedecia. Ou se a gente fosse desobedecer, tinha que ser escondido. Eu, por exemplo, quando eu era adolescente, né, eu saía escondida do meu pai. Eu saía por um buraco que a gente tinha, que eu tinha tapado, né, com madeira. Eu destapava com madeira, saía pelo buraco e voltava horas e horas depois. Então, assim, tudo tinha que ser escondido para que ele não descobrisse, porque mesmo ele estando acamado, ele ia falar, ele ia reclamar, ele ia xingar, ele ia humilhar a gente verbalmente. Então, existia esse medo velado ali dentro de casa. Então, teve determinado dia onde todos nós queríamos fazer coisas e ele não permitia que a gente saísse. E aí, eu olhei assim pra minha mãe e eu falei, vamos dar um remédio de dormir pra ele, que ele vai dormir. E aí minha mãe ficou com medo, né? Minha mãe enfermeira, sabia que o remédio não faria mal, mas ela era muito religiosa, né? Então ela tinha medo, né, de fazer essas coisas, se sentia mal, né? Ela era muito, né, religiosa. E aí por isso ela tinha medo de fazer essas coisas. E eu lembro que nesse dia eu olhei assim pra todos os remédios, né, que meu pai tinha, e eu fiquei pensando assim, eu pensei ativamente em moer todos os remédios, todos eles, todos juntos. Misturar numa água e botar pra ele beber. E na época eu lembro que eu pensei seriamente em amassar todos os remédios e dar pra ele. E fiquei pensando, ele vai morrer e não vai ser culpa da minha mãe, porque eu vou ter sido eu. E aí, ela não vai ser acusada. E aí eu tive, né, como eu falei, eu tive receio de falar isso aqui no YouTube, mas sabe o que aconteceu esses dias? Eu tô assistindo um seriado chamado The Good Doctor. É um bom doutor, né? Um seriado maravilhoso sobre um médico que é autista. E em um desses episódios aparece essa situação onde o marido, ele é abusivo com a mulher, ele bate na mulher, e o filho dela descobre que o pai tá batendo na mulher e ele começa a zoar os remédios do pai. E aí o pai tem uma parada, quase morre. E aí fica na decisão da mãe, né? Fica na mão da mãe decidir se o pai abusivo vai viver ou vai morrer. E aí ela fica querendo que ele morra, mas no final ela é convencida a deixar ele viver e só ir embora. Porque ela tinha muito medo de ir embora.
Eu gostaria de ter assistido esse episódio, né, quando eu era criança, porque talvez tivesse me dado um pouco mais de coragem pra, talvez, não querer matar meu pai na época e sim só ir embora. Mas eu tive medo, né? Tive medo, não fiz isso. Minha mãe também teve medo até de dar remédio de dormir pra ele. No final das contas, a gente optou por dar o remédio pra dormir, porque ele realmente estava sentindo dor. A gente deu mais do que ele deveria tomar, a gente deu, sei lá, 2 ou 3. Mas nada a ponto de fazer mal pra ele, a gente só queria que ele dormisse. E mesmo assim, vaso ruim não quebra, ele não dormiu, ele ficou acordado. E ainda ficou acordado brigando. Tem noção? A gente tinha muito medo na época, né? E todo esse medo se mostrava, né, de formas curiosas. E essa era uma delas, né, na vontade de matar o velho. Mas no final das contas, ele levou 8 anos pra bater as botas e ainda fez muito estrago psicológico e emocional na gente antes de morrer. Então, assim, não se preocupe pra quem tava torcendo pra ele. Se tinha alguém torcendo pra ele, ele chegou a ganhar aí durante mais uns anos até ele simplesmente desistir da gente e ir embora. Em algum vídeo eu conto essa história toda, mas hoje em dia eu consigo falar com mais naturalidade. Sabe por quê? Porque eu faço terapia. Fica aí a dica pra você também. Faça terapia para que você consiga falar abertamente sobre as coisas traumáticas que aconteceram na sua infância e você consiga entender o que tem de errado com elas, né? Fica aí a dica. Bom, pessoal, mais uma história, né, escabrosa da minha infância aí, envolvendo esse meu pai doido, que fazia a gente chegar em alguns extremos, né, como você pode perceber. Pra quem ficou preocupado comigo, tá tudo bem, tá bom? Durante muito tempo não esteve, mas hoje em dia tá. E essa é a parte mais importante. Fica aí a dica, se você tiver dentro de um relacionamento abusivo como esse, dentro da sua casa, não tente matar a pessoa que tá com você. Vá embora. Só vá embora. É uma das coisas que eu não fiz ao longo da minha vida, e eu sofri, e hoje eu pago as consequências emocionais de não ter ido embora. Então, se você tem essa oportunidade, mesmo que você vá se fuder, você não tá sozinho, pesquisa, procura, tá desesperado, fala comigo, que a gente pensa em alguma coisa juntos. Mas se você tá em uma situação de abuso como essa, né, tipo, me manda uma mensagem, a gente troca uma ideia. Acho que esse era um dos ensinamentos, né, que eu gostaria de passar pra Elizabeth do passado, né? Pra quem não sabe, esse é um dos meus objetivos do canal, fazer vídeos que eu gostaria de ter assistido quando eu era mais nova. Beijo, pessoal, obrigada por assistir. Não se esquece de se inscrever, me adicionar nas redes sociais e comentar o que você achou desse vídeo doido. Beijo!